Novamente estamos vendo confrontos entre palestinos e israelenses. Essa semana o Hamas, organização terrorista palestina, já lançou mais de 600 foguetes sobre Israel. Entenda o que está acontecendo agora. O Hamas é um movimento islâmico palestino de orientação sunita. Ele é considerado o movimento mais importante da faixa de Gaza. Uma das coisas que chama atenção no lema principal dele é que a jihad, ou seja, a luta armada, ela seria o caminho, e eles acreditam que morrer pela causa de Alá seja a maior esperança deles. Isso está no artigo 8 da Carta de Princípios do Hamas. O Hamas ele vem de uma derivação da Irmandade Muçulmana, e dentro da Carta de Princípios dele, ele prega justamente a utilização das fronteiras vigentes em 4 de junho de 67 e também ter Jerusalém como capital. E aí entram atritos aí contra os israelenses. O Hamas também é considerado organização terrorista por vários países, como os Estados Unidos, a União Europeia, Japão, Israel, Canadá, Austrália, Reino Unido, em que pese que o Brasil não considere. Israel está deslocando carros de combate para a fronteira de Gaza, que é o território da Palestina, justamente mostrando que uma operação terrestre de grande vulto está para acontecer. Enquanto isso, o Conselho de Segurança da ONU vai ter uma reunião de urgência nessa quarta-feira. Uma reunião a portas fechadas foi solicitada também pela Tunísia, Noruega e China. A primeira, realizada na segunda-feira, terminou sem uma declaração conjunta, com os Estados Unidos também expressando uma relutância em adotar um projeto de declaração proposto pela Noruega. O que a gente tem observado nos últimos dias é a eficiência do sistema de defesa antimísseis israelense, mais conhecido como Iron Dome. Mesmo não sendo 100% eficaz na interceptação dos foguetes que vêm da faixa de Gaza, ele tem conseguido prover uma excelente proteção para as cidades israelenses diante desses ataques que são completamente irregulares. Bom, como é que funciona aí o Iron Dome, ou cúpula de ferro, né, como alguns chamam? Ele faz parte de um amplo sistema de defesa aérea que é operado por Israel e projetado para proteger o país contra mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e foguetes ou outras ameaças aéreas, seja também da Força Aérea de países rivais de Israel, que são vários ali em volta. Também vale descrever que esse sistema ele é tanto defensivo, como o caso chama aí de escudo, né, como também ofensivo. Esse sistema de defesa antiaérea, Iron Dome, ele teve um financiamento de mais de 200 milhões dos americanos, e ele é usado para interceptar mísseis relativamente pouco sofisticados. Quem projetou ele foi uma empresa privada que tem uma proximidade com as Forças Armadas israelenses nesse tipo de atividade. Nos últimos dias, Jerusalém tem sido palco de agitação, particularmente nas últimas semanas, e essas tensões entre palestinos e as forças de segurança de Israel já deixaram aí quase 30 mortos e mais de 300 feridos. Dentro desses mortos aí, Israel afirma que 15 são integrantes do grupo palestino Hamas, que é considerado terrorista aí por vários países. O Hamas é um grupo que controla a faixa de Gaza. Por conta dessas tensões, vários foguetes rudimentares passaram a ser lançados da faixa de Gaza para Jerusalém e outras partes do território israelense. Então essas forças palestinas elas relataram nessa segunda-feira que, em resposta a esses lançamentos de foguetes, Israel realizou mais de 130 bombardeios aéreos na faixa de Gaza, chegando a implodir até um prédio de 3 andares. Logicamente, os palestinos, infelizmente, eles usam crianças, pessoas como escudo humano, e eles colocam também alvos militares dentro de hospitais, né, para lançamento. Então isso é um troço muito complicado. Como não poderia deixar de ser, diplomatas americanos, russos, do Reino Unido e até da União Europeia pediram para ambos os lados baixarem o nível de tensão, mas o premier Benjamin Netanyahu defendeu a ação com a grande força de Israel. Ele quer mostrar energia em relação a esses ataques que estão ocorrendo.
Tem alguns dias que são simbólicos, eles sempre acabam sendo aproveitados para catalisar algum tipo de distúrbio desse tipo. Particularmente nesse caso, esses conflitos se intensificaram na véspera do Dia de Jerusalém, quando acontece a chamada Marcha da Bandeira, em que israelenses comemoram a captura da parte oriental de Jerusalém por Israel em 1967. E foi nessa ocasião, durante a Guerra dos Seis Dias, que Israel assumiu o controle efetivo de toda a cidade de Jerusalém. E para complicar mais ainda, grande parte dessa onda de violência também aconteceu por causa de um esforço de colonos judeus que querem despejar famílias palestinas de suas casas no distrito de Sheikh Jarrah, que fica em Jerusalém Oriental. Então, uma decisão de um tribunal esse ano, apoiando a reivindicação dos colonos, despertou ainda mais a irritação dos palestinos. E isso tem ocorrido porque justamente a lei de Israel ela permite que judeus façam uma reivindicação de propriedades em Jerusalém. Isso caso comprovem alguma posse anterior à guerra de 1948. E aí é justamente quando nasceu ali o Estado israelense, né? Mas só que esse mesmo artigo aí, ele não se aplica às leis árabes que perderam suas casas no conflito. Então, esse nó cego que acontece aí sobre as casas, ele vem se arrastando já há anos na justiça de Israel. A verdade é que a Suprema Corte israelense deveria ter realizado uma audiência sobre isso na última segunda-feira, mas a sessão acabou sendo adiada devido aos distúrbios. Parece até que as pessoas gostariam que isso acontecesse para poder ter distúrbio, né? É mais ou menos isso aí que tem acontecido naquela região. Bom, pessoal, essas são as minhas considerações aí sobre os distúrbios ali entre israelenses e árabes naquela região. E pelo jeito, essa guerra já tem até nome, né? Então os israelenses chamaram de 2021 Operation Guardian of the Walls, né? Ou seja, Guardião dos Muros, das Muralhas.